Meus irmãos queridos, uma boa noite a todos vocês. Não esperava encontrar tanta gente. Hoje, no nosso culto matutino lá na Barra, tivemos a metade da igreja apenas presente. Então, louvado seja o nome do Senhor por aqueles que para aqui vieram e que, pela graça de Deus, tiveram o seu tanque de gasolina preservado. Então, vamos lá. Lucas, capítulo 10, verso 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25, é a passagem sobre a qual gostaria de falar nessa noite. E que a partir de agora o Espírito Santo nos socorra, que Deus não permita que, em hipótese alguma, haja apenas luz no púlpito da igreja nessa noite. Que haja também o fogo de Pentecoste, e que todos nós saiamos daqui dizendo, porventura não nos ardia o coração, enquanto a palavra de Deus era proclamada. Esse é o objetivo de toda pregação, tocar o Espírito, a fim de que o homem integral, com base na verdade revelada, viva para a glória de Deus. Irmãos amados, que texto é o que nós vamos examinar a partir de agora? Vou precisar de muito poder de síntese, porque é de uma riqueza incalculável. E vou precisar também de moderação. Mas acho que já tive hoje cedo a minha dose de catarse no púlpito da minha igreja, de abrir o meu coração sobre um tema que está me afligindo muito, de um mal que penetrou na nossa sociedade e que tem encontrado espaço no coração de milhares e milhares de evangélicos. Mas sobre isso falamos numa outra ocasião. É a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, alguém, portanto, dedicado ao exame do Antigo Testamento. Alguns comentaristas consideram que esse homem desempenhava o papel de advogado, interpretava a lei, e com isso ajudava as pessoas a discernirem a vontade moral de Deus quando estas se encontravam em conflito umas com as outras. Ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Portanto, o texto está falando de uma pessoa que, com a Bíblia na mão, tensionava desqualificar o Senhor Jesus. O seu desejo era botar na boca de Cristo uma heresia que pudesse, portanto, dar fim à vida pública do nosso Salvador. Portanto, mais uma vez, amados irmãos, fica aqui uma lição para vocês e para mim. Religião é um perigo. Aqui nós encontramos o padre, o teólogo, o pastor, o presbítero, o professor de escola dominical, o dirigente de grupo pequeno, querendo desconstruir Cristo. Qual é a salvaguarda para este mal? Número 1, muita democracia, muita liberdade na igreja para que as pessoas falem o que pensam, na perspectiva da igreja passar por constantes reformas. Uma vez que, em toda instituição religiosa, há a tendência desta
no transcorrer do tempo, se transformar no seu oposto. Daí a importância de sempre fazermos perguntas para a instituição. Estamos vivendo para a glória de Deus? Há amor entre os membros? Há misericórdia pelos que sofrem? E em conexão a isso, pregações expositivas. Pregadores que se levantam para expor o conteúdo das Sagradas Escrituras com transparência, ousadia, objetividade, e perante uma igreja que se dirige para o templo dizendo: fala que teu servo ouve. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele não conhecia Deus, mas era bom de teologia. Ele conhecia o Messias da Bíblia. Contudo, era incapaz de reconhecer este Messias quando o Salvador sai das páginas da Bíblia e se coloca do seu lado. Contudo, em razão da familiaridade com o Antigo Testamento, ele era capaz de apresentar a questão das questões, e isso na perspectiva de jogar Jesus Cristo contra Moisés. Ele esperava que a resposta de Cristo representasse a declaração de uma heresia, que fosse de encontro àquilo que Moisés havia ensinado no Pentateuco. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque esta é a questão das questões. Porque, em primeiro lugar, nós precisamos saber qual o caminho que conduz à felicidade. O desejo de ser feliz é ineradicável, faz parte da nossa imagem e semelhança de Deus, e não é intenção do Evangelho erradicá-lo. Contudo, o que o Evangelho faz é nos ajudar a compreender o propósito de Deus para a vida de nós seres humanos, de maneira que conheçamos aquela felicidade que se adapta às reais demandas do nosso espírito, que muitas vezes são desconhecidas de nós, e que o Senhor, que sonda o nosso coração, conhece muito bem. O que é a felicidade? É comer a comida e sentir o sabor. Envolve tanto não temer mais a morte, a lei, o inferno, o juízo final, como também nos momentos de mais intenso prazer, você encontrar no universo alguém para quem você pode dizer muito obrigado. E obviamente, a vida eterna é vida de qualidade e que se prolonga, que vence a morte, que se perpetua, a fim de participar para sempre da festa de amor da Santíssima Trindade. Pois é isso que Deus quer fazer por você e por mim, nos chamar para, juntamente com os anjos, arcanjos, querubins e os crentes que morreram em Jesus Cristo, a participarmos desta celebração que exalta o amor. Que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Primeira decepção para o intérprete da lei.
uma vez que o Senhor Jesus revela nesta pergunta o seu amor pelo Antigo Testamento. O que é que Moisés ensinou? Qual é a interpretação que você faz do que Moisés declarou sobre o caminho que conduz o homem à vida eterna? E realmente o intérprete da lei, apesar de não conhecer a Deus, conhecia a Bíblia. Ele era bom de teologia, e a resposta foi precisa, tanto é que ganhou o elogio de Cristo. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. É isso que a lei pede da humanidade. Portanto, nós estamos diante de algo santíssimo, razoável, justo, belo. Pois o que a Bíblia declara é que tudo que Deus pede de você e de mim é amor. E por que esse amor? Irmãos, porque só o conceito da palavra Deus já é de nos fazer desejar saber se esse ser existe. Porque tomar conhecimento do fato de que há no universo um ser autoexistente, infinito, imutável e único, é de tirar o fôlego. Agora, quando olhamos para a beleza e complexidade da vida, e somos levados a dizer amém para Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a esta fé, neste ser infinito, autoexistente, imutável e único, nós acrescentamos o elemento de pessoalidade, de sabedoria. Quando nós declaramos que o infinito, que o imutável, que o único, o autoexistente é sábio, que ele é verdadeiro, que ele é luz. Quando em conexão a isso, nós também declaramos que ele é possuidor de atributos morais, que ele é leal, que ele é fiel, que ele é gracioso, que ele é santo, santo, santo. Estamos diante de um ser absolutamente amável. Quando somamos a esta visão a cruz, tomando assim consciência do fato que o autoexistente, o infinito, o imutável, o único, que é santo, que é justo, que é leal, que é gracioso, que é misericordioso, que é sábio, que é veraz, no tempo e no espaço, moeu o seu único filho por amor a nós. Nós nos encontramos, portanto, diante de um ser absolutamente amável. E quando vemos esta amabilidade, à luz do fato que ele sustenta o batimento cardíaco de todos os que se encontram aqui nessa noite, nós somos forçados a olhar para uma declaração como essa e dizer: não me resta alternativa, senão o amar. De todo o meu coração, com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento.
E porque eu amo tudo que Ele ama. Aqui está o fundamento da ética cristã. Por que fazemos o que fazemos? Por que somos o que somos? Porque Deus é amável. Porque o Criador é digno. Porque é razoável, é justo, é belo nos submetermos à sua vontade. E essa vontade foi revelada a nós. Nós devemos amar a criação. E em especial, a parte da criação que mais revela os atributos de Deus. Vamos assim dizer, permitam-me declarar, que mais contém Deus. E até onde a nossa espécie sabe, à luz da revelação, não há no universo seres que revelem os atributos de Deus na mesma extensão que nós, seres humanos, os revelamos. Amar a Deus, portanto, é não ter o coração dividido com nenhuma outra paixão. É viver com o propósito de se tornar objeto do seu amor complacente. Dele olhar para as nossas vidas e poder dizer: Tu és o meu filho amado. Em você eu me deleito porque eu me vejo em você. E em conexão a isso, viabilizar a vida do próximo. Sempre que esta obra-prima da criação, mesmo que ela seja encontrada sem os dentes, sofrendo de alguma limitação física, morando num barraco, deixarmos claro para ela que sabemos quem ela é. Que ela vale mais do que o corcovado, que o pão de açúcar, que o oceano Atlântico, que o planeta Terra, que a Via Láctea. Por ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. E por Jesus Cristo ter derramado o seu sangue na cruz pela espécie humana. Então Jesus lhe disse: Você não é crente. Você está querendo dar fim à minha vida. Você está ignorando a maior oportunidade de toda a sua existência de conhecer aquele que o criou. Contudo, realmente devo reconhecer que você é bom de Bíblia. Jesus declara: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Veja só, é muito importante nesse ponto da mensagem nós enfatizarmos o fato que o Senhor Jesus não está ensinando salvação pelas obras. Ele não está dizendo que nós somos salvos pelo amor. Se a sua mensagem é essa, não há evangelho. O que ele está fazendo aqui é respondendo à pergunta do intérprete da lei, nos termos em que o intérprete da lei a apresentou. Que farei?
para ser salvo, para herdar a vida eterna. E o Senhor Jesus lhe apresenta o pacto de obras. Ame ao Criador com todo o seu ser e ao próximo com o amor que você tem pela sua própria vida. E aí então você viverá. Isso é Moisés. Aqui é Jesus citando Moisés. Aqui não é evangelho. Não é da essência do evangelho, faze isto e viverás. O evangelho revela quem fez por nós para que nós pudéssemos ter vida. Porque só um cego para acreditar que depois do exame desses 2 mandamentos, depois de ter passado sua vida pelo escrutínio desses 2 mandamentos, pôde se considerar salvo e em condição de, pelo suor do seu rosto, conquistar a vida eterna. O intérprete da lei ficou perturbado com a resposta de Cristo. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, nesse ponto, se a luz divina tivesse raiado sobre o coração do intérprete da lei, ele teria caído de joelhos, batido no peito e dito: sê propício a mim, pecador. Se essa é a condição de um ser humano herdar a vida eterna, Jesus, tem compaixão de mim, porque eu não tenho esse amor na minha vida. Eu não amo a Deus com todo o meu ser, e jamais amei alguém com o amor que eu tenho pela minha própria vida. Não há ninguém a quem eu me dedique da forma como eu dedico a mim mesmo. Mas ele, querendo justificar-se, por que ele queria justificar-se? Pasmem. Isso é ponto em comum em todos os comentários bíblicos que eu li sobre essa passagem. Que na época havia uma discussão acerca da identidade do próximo. Quem é o meu próximo? Para os judeus, era apenas os descendentes de Abraão. Os fariseus declaravam que o próximo era dos descendentes de Abraão, os que haviam se convertido ao farisaísmo. Os essênios diziam que os hereges deveriam ser queimados. E havia rabinos que ensinavam que Deus não poderia ter pedido do homem que este amasse os seus inimigos. Por isso a pergunta: no meio dessa discussão toda, quem é o meu próximo? E aí então Jesus responde a pergunta do intérprete da lei, inventando uma história. Portanto, entendam como princípio de interpretação dessa passagem, que todos os personagens desta parábola são fictícios e foram deliberadamente inventados por Cristo. Vamos à parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. O texto não fala sobre a identidade desse homem. Se era de direita, se era de esquerda, se era marxista, se era neoliberal, se era hétero, se era homossexual, se era agnóstico, ateu, espírita, muçulmano ou crente. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então ele vinha de Jerusalém, da capital, 900 metros acima do nível do mar, e descia para Jericó,
que está situada a 300 metros abaixo do nível do mar. Ele vem por esse caminho, que qualquer um pode percorrer, quer dizer, desde que faça uma viagem a Israel nos dias de hoje, ele está lá. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores. Havia uma quadrilha que operava naquela região, os quais, depois de tudo lhe roubarem, não há mínima dúvida que grande parte dos problemas que nós enfrentamos na vida tem a ver com que o próximo é capaz de fazer contra a nossa vida. Não sabemos o motivo, o que levava essas pessoas, essa quadrilha, essa facção criminosa, a operar no caminho de Jerusalém para Jericó. Tudo que o texto nos diz é que este homem veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando, aqui está a palavra, guarde essa palavra é central para o entendimento do vero posicionamento cristão nesse debate que hoje está em curso no nosso país. Em primeiro lugar, este homem representa todos os despossuídos, todos os que se encontram em estado de privação, todos aqueles que só poderão retornar ao caminho se forem objeto da solidariedade humana. Se essas pessoas, representadas por este homem, coberto de feridas, sem condição de se colocar de pé naquela estrada, não forem objeto da solidariedade humana, elas não conseguirão se levantar por si mesmas. Está claro isso para vocês? O que Jesus está dizendo é que a providência divina faz com que estas pessoas cruzem o nosso caminho, e que nós encontremos essas mesmas pessoas em grande quantidade morando em bairros da cidade. Semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. É a crítica mais contundente feita pelo Senhor Jesus às instituições religiosas do seu tempo. Porque ele não disse que por aquele caminho passava um centurião romano? Porque ele não declarou que por aquele caminho passava um pagão? Irmãos queridos, porque ele mencionou o sacerdote vindo do culto, do templo, responsável pela administração das leis cerimoniais, e o levita, o seu ajudante, porque ele mencionou os dois. Em primeiro lugar, porque era de se esperar que os que têm contato com esse livro sejam misericordiosos, mas não apenas isso. Ele menciona aqueles dois nomes para dizer o seguinte: o sistema
faliu. Vocês estão entendendo o ponto? O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: tudo é fake. Vocês têm culto, vocês têm as ofertas, vocês têm a estrutura do templo, vocês têm teólogos, vocês têm a Bíblia. O que eu vou dizer agora é terrível, mas a religião de vocês está transformando seres humanos em androides. Vocês estão entendendo a importância de nós fazermos perguntas para o sistema? Vocês estão entendendo a importância de nós passarmos a igreja pelo crivo de sermões expositivos? Porque isto aqui, veja só, não estou dizendo de algo que esteja em curso nessa querida igreja. O que eu estou dizendo é que esta igreja, a igreja da qual eu sou pastor no Rio, qualquer outra igreja, instituição religiosa, tem o potencial de se transformar no seu oposto, cumprindo, portanto, o papel de, puxa vida, palavra dura, fábrica de monstros. Está dizendo o seguinte, que o contato com a instituição pode nos tornar piores do que nós éramos. Vocês estão entendendo o ponto, gente? Isso é muito sério. Repito, ele deliberadamente escolheu o pastor, o dirigente de música, como exemplos negativos do grande mandamento. E o que ele está dizendo é o seguinte, que se há uma falha nesse ponto da vida da igreja, não há igreja. Olha, não quero escandalizar os irmãos mais do que eu escandalizei no último domingo que eu estive aqui. Vamos lá. Vou andar no fio da navalha. Dá para você ter uma igreja com uma igreja de fumantes? Você consegue imaginar uma igreja que pessoas que fumam? Não é difícil que com todo o avanço da medicina, você tem dificuldade de entender isso. Como é que uma pessoa pode usar o cigarro? De posse de todas essas informações. Meu sogro diz que de todos os seus companheiros de curso de medicina, de todos, quer dizer, dos que fumavam, todos morreram. Ele não tem mais um companheiro do curso de medicina fumante. Quando eu tive suspeita de câncer no pulmão, a primeira coisa que o médico me perguntou é se eu fumava. Mas veja só, Charles Spurgeon fumava, C.S. Lewis fumava. Spurgeon chegou ao ponto de ser confrontado por um ministro metodista que disse: você tem que largar o fumo. Ao que Spurgeon teria respondido: pode deixar que quando eu perceber que eu estou fumando muito, eu largarei o cigarro. Mas o que é fumar muito? Ao que Spurgeon jocosamente respondeu: fumar 2 cigarros ao mesmo tempo. Eu estou falando do príncipe do púlpito batista. Vamos avançar mais um pouco. Vocês estão entendendo o ponto? Eu estou raciocinando de modo análogo ao que eu raciocinei naquele domingo. Quando eu falei do contato de crentes com o que não presta na internet,
O que eu disse naquele domingo é que Deus pode punir a soberba com o pecado. Ele suprime sua graça, Ele opera em nossas vidas o que os puritanos chamavam de endurecimento judicial. Ele nos vê com comportamento soberbo, e aí então Ele nos entrega a nós mesmos, a fim de que uma queda nos torne menos chatos, ranzinzas, legalistas. Ninguém deve buscar esse lixo. Ninguém deve pecar para ser objeto da graça de Deus, até porque nós não temos nas nossas mãos o domínio sobre o dom do arrependimento. Arrependimento é coisa que Deus dá, não está em nossas mãos nos arrependermos segundo Deus, é obra da graça. Portanto, pecar contando com arrependimento é você se envolver com o que é incerto. Uma igreja de consumidores de bebida alcoólica, dá para imaginar? Nem todos têm o mesmo entendimento sobre esse tema. Sabemos de igrejas de abstêmios e sabemos de igrejas nas quais do púlpito é ensinado não a abstinência, mas a temperança. Portanto, sabemos na história da igreja que a cerveja que Martim Lutero bebia era produzida pela sua própria mulher, Catarina Vambora. Outro dia eu li uma carta de Calvino enviada a William Farel. Farel, vem logo para Genebra. Estou com saudade de você. Separei 1 tonel de vinho para nós dois. Amados irmãos, o que não dá para imaginar, contudo, é uma igreja sem misericórdia. Igrejas, vou ser duro, estou falando para a igreja a qual eu devo a minha vida, repito isso, faço insistência, eu tenho uma necessidade psicológica de dizer que eu amo essa igreja, que eu devo minha vida a Betânia. Ainda agora vi o pastor Josué andando na minha frente, vindo para o púlpito, falei, meu Deus, esse camarada aí embalou minha fé com suas canções durante anos, e até hoje nas minhas devocionais eu canto as músicas que ele criou. Mas vamos lá. Não estou falando a partir de nenhuma prevenção, nem com desejo de esmagar a cana quebrada, apagar a torcida que fumega, ou me transformar num Moisés. Mas essa passagem me habilita a dizer que uma igreja sem misericórdia é sinagoga de Satanás. Não é igreja. Não há como ter igreja se os seus membros ignoram os semi-mortos. O ponto está claro? Isso aqui é mais importante do que a ética sexual. Isso aqui é mais importante do que tabaco. Isso aqui é mais importante do que bebida alcoólica. Não há a mínima dúvida que Deus tem muito o que dizer na sua palavra sobre álcool, sobre cigarro, sobre sexo. Não nego, há uma ética sobre essas coisas. Contudo, há uma hierarquia nas Sagradas Escrituras de valores morais. Nem todos os mandamentos têm o mesmo peso, isso é uma questão de raciocínio lógico. Uma coisa é eu pecar contra o estranho, outra coisa é eu dar na cara da minha mãe. Ambos são pecado, mas um é mais odioso do que o outro. O que Jesus está dizendo aqui é que ignorar o membro da sua espécie, que a providência botou em seu caminho, é simplesmente você dizer, eu não creio, nunca criei. Porque esse é o verdadeiro culto. O verdadeiro culto, veja só, é mais do que você se curvar no altar no momento do apelo, é você se curvar diante do ser humano para reerguê-lo.
verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Daria para nós ficarmos a madrugada inteira somente analisando esse versículo. Em primeiro lugar, por que o Senhor Jesus escolheu o samaritano? Quem era o samaritano? Samaritano era objeto do ódio do povo judeu. Em primeiro lugar, porque os samaritanos eram considerados pelos judeus mestiços. Eles haviam entrado em intercurso sexual com povos pagãos e, portanto, perdido a pureza de sangue. Eles eram os mestiços. Em segundo lugar, eles haviam construído no Monte Gerizim um templo rival ao templo de Jerusalém. Templo este que foi destruído, o templo de Gerizim, pelos judeus, por volta do ano 125 a.C. Entre os anos 6 e 9, segundo Joaquim Jeremias, da era cristã, os samaritanos subiram a Jerusalém e espalharam ossos humanos no templo a fim de profaná-lo. E outro ponto, os samaritanos não acreditavam no Antigo Testamento, exceto nos 5 primeiros livros, escritos por Moisés, o Pentateuco. E aí o Senhor Jesus apresenta este homem como a referência de como nós devemos tratar os que sofrem. Irmãos, fica aqui uma lição para que nós não permitamos jamais que a igreja se transforme em sinagoga do diabo. Nada mais importante do que abrirmos as portas, as janelas, a fim de permitirmos a entrada de ar e luz na igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? Nada mais importante do que o contato, o convívio, o exercício humilde de nós ouvirmos os diferentes. Tem algum samaritano, tem algum ser humano a quem você considera herege, que neste momento tem alguma verdade a lhe comunicar? Eu estou nesses dias mergulhado numa pesquisa sobre os conflitos de Cristo com a religião do seu tempo. Eu estou impressionado, estou lendo tudo nos 4 evangelhos sobre esses debates que Cristo travou com a liderança religiosa dos seus dias. E há algo que me chama a atenção e que vejo presente nos essênios, nos zelotes, nos saduceus, nos fariseus, nos herodianos. Em todos estes movimentos havia uma tendência ao isolamento. Eles se consideravam detentores do monopólio da verdade, mostrando-se assim indispostos de aprender com quem pensava de modo diferente. Seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, vendo, se compadeceu dele. O que o Senhor Jesus está dizendo é que o samaritano viveu a vida que o próprio Cristo também viveu.
Nós estamos aqui, portanto, diante do modelo encarnacionista de missão, de você ter contato com os miseráveis, de você, a partir da experiência de campo, chegar às suas conclusões pessoais, de se deixar tocar, de se deixar comover, e a partir do contato com a desgraça humana, ser levado a fazer alguma coisa pelo que sofre. Há uma pessoa nessa igreja que para mim é, hoje, na minha vida, o testemunho mais extraordinário desse ponto. Há uma pessoa aqui que foi numa das favelas do Rio de Janeiro comigo, entrou no barraco, e ao ver a desgraça, tomou uma decisão que eu lamento dizer, falta-me amor para tomar. Seu nome não aparece nos jornais, ele não dá entrevistas, não se tornou famoso por isso, mas porque foi, porque entrou no barraco, porque viu a desgraça, se compadeceu e salvou vidas preciosas. Esse é o modelo. Seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. Eu vou me apressar aqui, é um mar de informação, dos versos de 34 a 35. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Era a medicina da época. O vinho era visto como nós vemos hoje o álcool, como antisséptico, obrigado, como antisséptico, e o óleo como uma pomada, para suavizar a dor, para ajudar na cicatrização, colocando sobre o seu próprio animal. Você imagina a cena, dá para imaginar isso, o Senhor Jesus nos move a criar essa imagem. Notem bem, isso aqui não é uma história, é uma ficção, é uma parábola, mas olha a imagem, vocês imaginem só, o homem a pé, com a vítima, sendo levada no seu animal. Que cena linda! Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, o equivalente ao pagamento de 2 dias de trabalho, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Bom, o que o Senhor Jesus está declarando aqui é que quando o nosso trabalho missionário é regulado pelo amor misericordioso, nós servimos ao próximo com excelência. Nada aqui é feito por desencargo de consciência. O que nós encontramos aqui é um homem olhando por outro e dizendo a seguinte coisa: o que eu gostaria que fosse feito por mim se eu estivesse no seu lugar. Verso 36. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus inverte a pergunta. A questão não é saber quem é o meu próximo. Se é membro da minha espécie, eu sou devedor a ele. A questão é saber de quem eu estou sendo próximo. Mais do que isso. A questão é para quem eu estou me comportando como crente, como homem, como ser humano.
para a vida de quem eu estou sendo o que Cristo representou para a minha vida. Essa que é a questão. O impressionante nessa parábola é você saber que para o homem que estava à beira da estrada semi-morto, o sacerdote, o levita, não faziam a mínima diferença. Eram pedras entre as demais pedras do caminho. Verso 37. Resposta precisa do intérprete da lei. O que usou de misericórdia para com ele? Ele pôde, portanto, entender perfeitamente a lição e extrair da parábola a virtude mais basilar do verdadeiro amor pelo próximo. A misericórdia nada mais é do que aquela expressão do amor que nos leva a fazer pelo que sofre o que ele não é capaz de fazer pela sua própria vida, a fim de se livrar do seu sofrimento. Foi o que Cristo fez por você e por mim. Não havia como nos salvarmos. Por isso que nós cantamos, quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, cego, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Ao que o Senhor Jesus termina a parábola dizendo, o que usou, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Vai e adore a Deus, servindo o sofredor que Deus providencialmente vai fazer cruzar o seu caminho. Vai e se embrenhe nas matas, nas florestas, nos campos missionários, nas favelas, nas prisões, nas escolas e hospitais públicos. E exercite este amor misericordioso, tendo como referência o modelo encarnacionista de Cristo, que fez missão, enviando-se a si mesmo como encarnação da verdade. Irmãos queridos, vamos pensar, aqui eu concluo, em algumas lições práticas de tudo que nós acabamos de ver. A que conclusões nós chegamos olhando para essa passagem? Vamos lá. Número 1. Que a nossa querida igreja presbiteriana de Betânia ajude os seres humanos a se preocuparem com o tema da vida eterna. Que no contato com os que não conhecem a Cristo, que nós os ajudemos a formular essa pergunta: como que eu posso ser salvo? Como obter perdão de pecados? Como alcançar a vida eterna? Aplicação número 2. Se o principal mandamento é amar a Deus com todo o nosso ser, que nós trabalhemos duro para tornar esse Deus amável para aqueles que não o conhecem. Que falemos dos seus atributos, como unicidade, imutabilidade, infinidade, autoexistência, que são chamados em teologia de atributos incomunicáveis. Que falemos dos seus atributos comunicáveis, aqueles que ele compartilhou em alguma extensão com a nossa espécie. Que falemos sobre o atributo de sabedoria, que ele é verdadeiro, que ele tem vida intelectual perfeita, que ele é luz,
que declaremos também que esse Deus é possuidor de atributos morais, que, portanto, Ele é leal, verdadeiro, justo, santo, misericordioso, que anunciemos que esse ser amabilíssimo, no tempo e no espaço, enviou Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Mais um ponto, terceiro ponto, preste atenção, nisso nós temos que ser habilidosos, que proclamemos a lei, mas em nome de Jesus, não tente convencer as pessoas que elas são pecadoras porque fumam, porque bebem, porque não são castas. Há muitos ateus que são castos, que não bebem, que não fumam. Nós não vamos despertar este mundo para o Evangelho com discurso moralista. O nosso chamado é para apresentar o conceito cristão de pecado. Pecado é não amar. Pecado é não amar a Deus com todo o nosso ser e não amar ao próximo com o amor que nós temos por nós mesmos. Ninguém passa por esse teste. Ninguém. O teste do amor. Então, o que nos cabe fazer? Apresentar Moisés para essas pessoas. Apresentar esses 2 grandes mandamentos. E dizer para elas, você acha que é possível você amar a Deus com todo o seu ser? E interromper os seus projetos pessoais para socorrer o que está à beira do caminho? De abrir mão do que vai lhe fazer falta a fim de viabilizar a vida do próximo? Pregue a lei. Agora veja só, pregue o Evangelho. Dizer, faze isto e viverás, é Moisés. Agora declarar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é Evangelho, é Jesus Cristo. Nós fomos chamados, portanto, para anunciar a graça de Deus para homens e mulheres que desaprenderam a amar e que, portanto, precisam de perdão e do poder do Espírito Santo, a fim de que, pela graça divina, aprendam com Jesus Cristo a amar. Mais um ponto. Meu Deus, como mensurar o valor do que eu vou dizer agora? Que lutemos para que esta virtude esteja sempre presente em todas as atividades da igreja. Que nós sejamos, para a cidade de Niterói, a referência do amor misericordioso. Então, aqui dentro não há espaço para estupidez, não há espaço para truculência, não há espaço para falta de compaixão. E nesta igreja estão presentes os cidadãos brasileiros mais perturbados com a desgraça do país, uma vez que seus corações estão cheios de misericórdia. Eles entram em agonia ao perceber o drama dos despossuídos. Última aplicação prática. Que ajudemos as pessoas a serem salvas da religião. Que deixemos claro
que é um perigo ser batista, é um perigo ser presbiteriano, é um perigo ser membro de igreja pentecostal. Isso aqui pode nos desumanizar, mas numa extensão tal que, por conta dos cultos, dos dízimos, dos folhetos que distribuímos, tornamos-nos cheios de justiça própria, coando o mosquito, engolindo o camelo e perdendo de vista o fato que a religião nos desumanizou. Qual é a solução? Preste atenção no samaritano, naquele que não está andando com você. Pense na possibilidade de você aprender com aquele de quem você discorda. Peça para os pastores pregarem positivamente. Você tem que fazer isso comigo. Você tem que sair do domingo entendendo o texto bíblico e dar liberdade para o pastor pregar livremente a palavra de Deus, ainda que isto cause choques culturais. Porque se a nossa relação é verdadeira com Deus, é natural que num ponto ou outro de nossas vidas, esse Deus nos contrarie. Se Deus não está contrariando a você, ou você não está lendo a Bíblia, ou você domesticou a Deus e fez com que Ele se convertesse a você. Bom, eu ia entrar no assunto polêmico aqui, não vai entrar não, que pode estragar o sermão. Vamos parar por aqui. O que vocês acham da gente orar? Sinceramente, gente, o sacerdote sou eu. O levita, essa moçada que cantou aqui. E nós podemos representar uma cultura. Uma cultura. E que quer dizer que você tem liturgia, mas não tem amor. É momento de nós orarmos. E orarmos aquele que veio para nos salvar. Você termina uma passagem como essa, é tomado de convicção de pecado. Mas a maravilha, que se esse é o seu sentimento agora, você tem ao seu lado o Cordeiro. Sempre que você se sentir tomado desse sentimento, como é que eu poderia dizer, meu Deus? Você olhar e dizer, Senhor, é evidente que o Senhor está falando de mim. Nessas horas, Cristo se apresenta como Cordeiro e diz para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E a partir, portanto, desse encontro, Ele o enviará para o mundo, para ser para o próximo o que Ele foi para a sua vida. Esta parábola, eu não tenho a mínima dúvida, é Cristo falando de si mesmo, e dizendo, é isso que eu vim fazer pela humanidade, é isso que eu espero que os meus discípulos façam pela humanidade. Vamos ficar de pé e vamos orar?